Quais são os tipos de plástico? O plástico é um polímero originado de uma fração do petróleo chamada nafta. Ele está presente em uma infinidade de produtos, como brinquedos, peças de computador, utensílios de cozinha, canos, materiais hospitalares, autopeças e em muitos outros itens. Seu uso como matéria-prima se popularizou devido a fatores como alta durabilidade, baixo consumo de energia na produção e facilidade de transporte e processamento. De maneira geral, os plásticos podem ser classificados em termoplásticos ou termorrígidos. Termoplásticos. Os termoplásticos costumam ser recicláveis porque podem ser aquecidos sem que suas características se alterem, possibilitando novas moldagens. Eles são classificados de acordo com uma norma técnica em 6 categorias, que são indicadas por triângulos com o símbolo da reciclagem e um número em seu interior. Confira os tipos. 1. PET, politereftalato de etileno. Ele compõe frascos e garrafas para uso alimentício ou hospitalar, cosméticos, bandejas para micro-ondas, fibras têxteis, entre outros. É um material muito utilizado por ser transparente, impermeável e leve. 2. PEAD, polietileno de alta densidade. Está presente em embalagens de detergente e de óleos automotivos, sacolas de supermercado, potes, entre outros. É difícil de ser quebrado, resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química. 3. PVC, policloreto de polivinila. É muito encontrado em embalagens para água mineral, maionese, sucos, em tubulações de água e esgoto, mangueiras, embalagens para remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, entre outros. É rígido, transparente, impermeável e resistente à temperatura. 4. PEBD, polietileno de baixa densidade. Está presente em sacolas para supermercado, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacaria industrial, bolsas para soro medicinal, sacos de lixo, entre outros. É flexível, leve, transparente e impermeável. 5. PP, polipropileno. É muito utilizado em filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis. Tem como características conservar o aroma, ser de difícil quebra, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de temperatura. 6. PS, poliestireno. Comum como matéria-prima de potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercado, geladeiras, pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. As características principais são leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo custo, flexibilidade e a moldabilidade sob a ação do calor. Termorrígidos. Os termorrígidos são plásticos que não se fundem mesmo em elevadas temperaturas. Nessas condições, eles se decompõem, o que em geral inviabiliza a reciclagem. Exemplos de termorrígidos são PU, poliuretano. Possui flexibilidade, leveza, resistência à abrasão, possibilidade de design diferenciado, a aplicação se dá em espumas macias para colchões e estofados, espumas rígidas, solados de calçados, interruptores, peças industriais elétricas, peças para banheiro, pratos, travesseiros, cinzeiros, telefones, etc. EVA, acetato vinilo de etileno. A principal característica é a capacidade de ser flexível e resistente ao mesmo tempo. É comumente usado como solado de tênis e chinelos, em equipamentos de academia, brinquedos, materiais de artesanato e outros. Bakelite é uma resina sintética resistente ao calor, infusível, forte e que pode ser moldada na fase inicial da manufatura. A aplicação ocorre em cabos de panela, componentes de rádios, telefones, interruptores, etc. Resinas fenólicas. Elas têm bom comportamento térmico, altos níveis de força e resistência, longas estabilidades térmica e mecânica, boa capacidade de agir como isolante térmico e isolante elétrico. Esse tipo de resina é muito empregado em bolas de sinuca, revestimentos, adesivos, tintas e vernizes. Outros tipos. Existem plásticos oxibiodegradáveis com muitas peculiaridades e os bisfenóis, que não são plásticos, mas são parte de muitos itens plásticos. Há também plásticos feitos a partir de beterraba, mandioca, entre outros. Saiba mais sobre eles nas matérias linkadas na descrição. Destino correto. A maior parte do plástico produzido no mundo é oriundo do petróleo, cuja extração gera emissões que contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, impulsionando mudanças climáticas. O plástico também gasta energia e água em seu processo de produção e, no pós-consumo, gera muitos resíduos que chegam a ruas e aterros sanitários. Esses resíduos se degradam, transformando-se em microplásticos,
que poluem o meio ambiente e são potencialmente perigosos para toda a fauna, incluindo os humanos. Para se ter uma ideia, há microplásticos na água da torneira em vários países do mundo. Por isso, é necessário optar por produtos e embalagens feitos com plásticos recicláveis, certo? Na teoria sim, mas o BOPP, que é feito com polipropileno, um plástico reciclável, tem sua reciclagem muito dificultada por conta de especificidades, como o baixo valor de mercado. As taxas de reciclagem do popular PET também estão aquém das possibilidades. Ou seja, não é porque o item é reciclável que ele efetivamente será reciclado. É impossível viver sem plástico no mundo atual, mas evite ao máximo o plástico desnecessário, como o de canudinhos e copos descartáveis. Prefira embalagens retornáveis e feitas com outros materiais. Na hora de comprar itens de plástico, verifique se eles são recicláveis. No momento do descarte, embale-os corretamente e faça a destinação em postos de coleta, que podem ser acessados em ecycle.com.br. Cobre principalmente governos e empresas para darem condições de descarte aos consumidores. Oi, tudo bem? Precisamos falar sobre o plástico. Você já deve ter ouvido falar de várias histórias de animais que morreram por terem ingerido plástico. Um golfinho morreu de fome no litoral de São Paulo por ter ficado com o bico preso a um lacre de plástico. A tartaruga, que ficou com as narinas entupidas por causa de um canudinho. Ou a baleia, encontrada morta na Indonésia com 6 quilos de plástico no estômago. Mas o que nós temos a ver com isso?
Quando a gente fala que vai jogar lixo fora, esse fora não existe de verdade. O material sempre acaba indo para algum lugar, seja um ponto de coleta de materiais recicláveis ou simplesmente na rua. No Brasil, nós produzimos mais de 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Desse total, 13,5%, o equivalente a 10,5 milhões de toneladas, são de plástico. Você já pensou se todo esse material fosse reciclado? De acordo com o levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, se o total desse volume fosse reciclado, seria possível retornar algo em torno de 5,7 bilhões de reais para a economia. E os bichinhos não morreriam por causa do nosso lixo que chega até o mar. Um estudo divulgado no começo deste ano, feito pela USP e pelo Instituto Socioambiental dos Plásticos, mostrou que 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por itens feitos de plástico, como garrafas, copos descartáveis, canudos, cotonetes, embalagens e redes de pesca. O mesmo levantamento descobriu que 80% desses materiais têm origem no continente. A presença deles nas praias é reflexo Considerado uma das mais importantes invenções da humanidade, o plástico pode ser utilizado como matéria-prima de diversos produtos do nosso cotidiano. Através do ciclo da reciclagem, contribui para o consumo sustentável, reduzindo os custos de produção e aumentando a eficiência, sem produzir impactos ambientais. A reciclagem dos plásticos consiste em 3 processos: coleta e separação, revalorização e transformação, no qual o material transformado em matéria-prima gera um novo produto. Existem 3 tipos de reciclagem dos plásticos que geram diferentes produtos e benefícios. A reciclagem mecânica de plásticos é um dos métodos mais comuns realizados atualmente e consiste em transformar os plásticos em pequenos grânulos através do processo de moagem. Essas pequenas partículas podem ser utilizadas na fabricação de novos materiais plásticos. A reciclagem química reprocessa o plástico para transformá-lo em materiais petroquímicos básicos que servem de matéria-prima para a criação de produtos de alta qualidade. Entretanto, esse modelo exige grandes quantidades de plástico para ser economicamente viável. A reciclagem energética transforma o plástico em energia térmica e elétrica através de incineração, aproveitando o poder calorífico presente nos plásticos. Esse tipo de reciclagem não é realizada no Brasil, apesar de ser muito utilizada no exterior, como na Noruega. Para ter atitudes sustentáveis, é preciso repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Todos esses termos formam o conceito dos 5 R's da sustentabilidade, que estimulam a sociedade a ter uma postura mais consciente e ajudam a rever a relação que o ser humano tem com o consumo, o meio ambiente e com os atos do dia a dia.
Conheça os 5 R's da sustentabilidade. Repensar. Seja um consumidor consciente. O consumo exagerado é uma das maiores causas da degradação do meio ambiente. Antes da compra é necessário avaliar todo o ciclo de vida do produto, desde a produção até o descarte, analisando principalmente a rotulagem ambiental. Reduzir. Preste atenção na durabilidade dos produtos. Comprar produtos que tenham maior qualidade e durabilidade, mesmo que isso saia por hora um pouco mais caro. Evitar o desperdício e adquirir hábitos sustentáveis diminuirá os impactos ao meio ambiente. Recusar. Prefira empresas ligadas às ideias sustentáveis. Muitas empresas atualmente estão se aliando às ideias sustentáveis para que no final do processo tenha um produto ecologicamente correto. Reutilizar. Dê uma nova utilidade para o produto. A ação de reutilização é a que mais precisa ser entendida e colocada em prática no dia a dia, evitando um novo processo de fabricação. Reciclar. A reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados para reinserção no ciclo produtivo. Além de contribuir com a economia de água e energia, gera empregos e renda para a população.